É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje um bate-papo muito bacana para você. Só que antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas notificações, deixe seu comentário e manda esse episódio para todo mundo aí que você acha que vai gostar. E queria dizer que o nosso apoiador, Livraria Papiros, está apoiando esse episódio de hoje. Boa, galera, legal, voltamos. E é o seguinte, então, hoje estamos com um cara assim, que eu admiro demais o trabalho dele, acompanho o trabalho dele nas redes sociais. Ele é cartunista, chargista e também ilustrador, tá certo? Daniel Lafayette. Falei certo? Opa, tudo bem? Falou certo. Também ilustrador, apesar de há muito tempo não estar mais trabalhando como ilustrador, se aparecer um trampo aí, a gente faz. Tá, pelo menos no LinkedIn tá ali escrito que faz, né? Aí, legal. Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite, cara. Deu certo da gente bater um papo, é muito bacana, estava esperando por esse momento, né? Eu admiro o seu trabalho, cara. E o Daniel, conta para nós então, né? Como que é viver de cartoon, de charge aqui no Brasil? Cara, é complicado. Se você não está num jornal, né? Se você não sai nas revistas, você tem que fazer o seu próprio caminho, né? Tem muita gente que faz as lojas, né? Com seus produtos. Então, de vez em quando eu lanço algum produto. E é isso, é viver das mídias sociais e correr atrás assim do seu público para conseguir ter uma galera que visualize, que goste do seu trabalho para poder consumir o seu trabalho de alguma outra forma, né? Entendi. E a sua linha de trabalho, né? Você começou, como que é esse desenvolvimento? Ele traz um cunho crítico, um cunho cômico? A charge, ela pode ou deve ser crítica? Como que funciona? A charge, eu entendo ela como um instrumento crítico, né? Eu acho que não me lembro assim de uma charge agora no momento, pelo menos, que não trabalhe com essa intenção de fazer uma crítica, né? Agora não tem tanto tempo que eu comecei a fazer as charges também, porque eu comecei a trabalhar mais com essa coisa mais política, não tem tanto tempo. Eu antes só fazia coisas mais cômicas mesmo, só tinha a intenção de fazer uma piada com situações corriqueiras, né? E de um tempo para cá é que eu também acabei me envolvendo com a charge e com a política, né? E comecei a falar mais sobre política e fazer mais humor político. E como que foi a aceitação, né, dessa mudança, assim, agora falando de política, né, batendo um pouquinho mais nessa tecla, teve, assim, foi muito bem recebido, ou teve confrontos, teve críticas, como que foi? Confrontos sempre tem, críticas sempre existem também, mas foi suave, assim, eu comecei a fazer e o meu público ele já estava, eu acho que encaminhado porque já era um público que pensava um pouco sobre política como eu penso, né? Uhum. Acho que para ter o mesmo senso de humor, a mesma pegada, né? Eles já entendiam mais ou menos sobre o que eu estava falando, mesmo quando não era tão político. De vez em quando sempre aparecia política no meio também, né? Então foi suave, assim, a transição foi tranquila. Agora, sempre tem gente que não gosta, né? Gente que ou não entende, ou gente que critica, e muitas vezes até as críticas são válidas, nem sempre a gente acerta também, né? Então, às vezes, tem críticas que são relevantes, né? Uhum. Mas a maior parte, assim, é xingamento, né? Tipo, de vez em quando rola mesmo, né? Principalmente nesse momento, né, que a gente está, já tem um tempo de extremismo, né? E tem muita gente que não só não entende
de onde eu venho, não entende o significado da charge, como tem gente que até entende e fica ofendida, né? Porque eu estou basicamente falando daquela pessoa, né? Ela se vê, né, de certa forma, projetada no desenho. Então, há todas as formas de crítica, né? Mas a maioria é de gente que ficou chateada de alguma forma porque se viu no desenho. E como que você lida com essas críticas? Você vai lá, responde a pessoa, ou você vai lá e faz uma charge e já manda para ela ali? Eu já respondi muito, né? Hoje em dia, quando tem muita... porque às vezes tem, sei lá, 900 comentários, né? Dependendo de em qual mídia social você está, né? Às vezes no Facebook chega nisso. Então, eu não tenho nem tempo de ler todos os comentários, né? Antes eu respondia. Aí, ou respondia ou fazia um quadrinho já sobre aquele comentário que a pessoa postou, né? Como uma crítica à crítica da pessoa que tinha me criticado. Então, tem várias formas de responder e tem formas de ignorar também, né? Então, às vezes eu ignoro. Tenho ignorado mais, mas às vezes é fonte de inspiração para fazer uma tirinha nova, um quadrinho, uma charge. Isso que eu ia falar, né? Onde você busca, então, essas inspirações? E eu já vou emendar uma outra pergunta, né? Em quem você se inspirou, ou se há, né, esse espelho, essa pessoa que você... Esse trabalho que você acompanhava e que te inspira no seu trabalho hoje, na sua linha de trabalho? Há muita gente. Bom, eu me inspiro vendo as notícias, né? Às vezes pelo Twitter, às vezes pela televisão, às vezes pela internet mesmo, pelos portais de informação, de notícia, mas muito pelo Twitter e pela televisão mesmo, assim, só para saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando e tal, e tirar minha própria conclusão sobre o assunto também, botar meu desenho. E agora, sobre quem eu estou me inspirando, tem muita gente boa fazendo um trabalho muito decente, assim, de quadrinhos, de charge política. Tem um cara que eu gosto muito, ele assina Ciência Paulo Ciência, que eu acho muito bom. Também ele é novo, eu não sei, eu comecei a seguir ele não tem tanto tempo. Mas tem Arnaldo Branco, tem o André Damer, tem vários. Se eu parar agora, eu não sei se eu vou lembrar todos também. Mas tem muita gente boa fazendo charge e tiras, né, falando sobre política. Legal. E a sua ideia é falar sobre política, né? Ou realmente depende do acontecimento. Por exemplo, a chuva do litoral norte, por exemplo. Veio a inspiração, achou que é viável falar, você também vai falar. Sim. Por exemplo, esse tema eu ainda não abordei, porque eu não estava nem em casa. Eu fiquei um tempo sem poder ter acesso ao meu material de trabalho e tal, então ainda não abordei esse tema, apesar de ser um tema importante de ser abordado, mas também é um tema delicado demais também, então tem que saber bem do que está falando. E tem uma charge que eu estou lembrando agora que você fez daquela discussão dos balões que estão surgindo aí nos Estados Unidos e tal, e as pessoas estão discutindo de onde vem e são só dois ETzinhos ali querendo dar uma volta de balão, como se estivesse em Boituva passeando, né? Seria algo nesse sentido. Porque as pessoas estão falando, tem pessoas que estão falando, não, que são balões espiões da China, e tem outra galera que está falando que são extraterrestres. Aí eu botei os dois extraterrestres num balãozinho, que aí são as duas coisas. Isso. E um outro que eu acho sensacional, eu que sou um fãzaço de Star Wars, né? Aquele calor terrível, o Luke lá em Tatooine, né? Para quem conhece Star Wars, sabe que Tatooine é regido por 2 sóis. E o cara falou, nesse verão, o ventilador não vai dar, né? Não vai então dar. Também... E como que é, cara, você fazer uma charge? Porque assim, se eu faço um texto, se eu gravo um vídeo, eu tenho uma facilidade um pouco maior de fazer com que a pessoa compreenda o que eu estou falando.
né? Uma animação e etc. Ainda tem um pouco mais de tempo para isso, né? Para poder preparar. Até mesmo um quadrinho, né? Um HQ e etc. Você consegue preparar essa história. Uma charge, né? Ou uma tirinha é um quadrinho ali, com poucas palavras, poucos desenhos, pouca informação, e a pessoa tem que entender. Como que é, cara? Porque assim, é pouco tempo, pouca coisa para você fazer com que ele fique genial, né? Que ele fique fácil de ser entendido, né? Ainda mais para mim, que no meu caso eu não sou um bom chargista no sentido de saber fazer a caricatura dos personagens que eu estou desenhando. Então eu tenho que, tipo, quando eu era, sei lá, falando sobre o ex-presidente, eu botava aquela faixa presidencial, né? Botava uma cara de mal, não sei o que, aquela cara meio. Mas as pessoas percebiam de quem é que eu estava falando, né? E quando eu tinha que fazer de um personagem que saía disso, que não era tão óbvio, aí eu tinha que tentar fazer uma meio que de forma caricaturesca, né? Fazer a caricatura do cara e tal, que é uma coisa que eu não tenho muito hábito de fazer também. Ou às vezes só fazia, tipo, eu faço também com frequência um personagem meu que é uma mosquinha, que só tem um texto, assim, balãozinho e a mosquinha falando alguma coisa, né? Que é sempre sobre um acontecimento da sociedade, um acontecimento político. Inclusive, não sei se foi hoje, foi ontem, né, que saiu uma tirinha dela, né, falando do cidadão de bem, né, inclusive teve essa... A frequência de publicação sua é uma vez por semana? É algo rigoroso ou só realmente depende da inspiração ali? Bom, então, eu já fui mais... todo dia eu fazia pelo menos um quadrinho, uma tirinha, às vezes 3, às vezes 4. Depende muito da época também, assim, tipo... Agora a gente está saindo do carnaval, eu fiquei mais relapso, assim, né? Então não tomei tanta conta, assim, das minhas mídias sociais. Mas eu gosto de fazer pelo menos uma por dia. Mas tem dia que não sai nada, tem dia que sai 3. Então não tem assim, como eu estou trabalhando para mim mesmo, não estou trabalhando em nenhum jornal, então não tem essa obrigatoriedade de mandar uma tirinha por dia, né? Então às vezes sai 3, às vezes sai 4, às vezes sai uma, às vezes não sai nenhuma, às vezes fica 2 dias sem sair nada. Então tem sido assim. Entendi. Cara, Daniel, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu acho assim, é incrível. Eu poderia ficar horas ouvindo você falar do processo de criação, etc. Porque eu sou vidrado nisso aí, de onde as pessoas buscam as suas inspirações para poder fazer algo muito bacana. E que hoje em dia, acho que para você é tão comum de sentar e fazer, né? E no começo devia ter aquele ritual, aquela coisa de se preparar, de, né, anotar, às vezes faz no papel um rascunho para depois passar para o computador, né? E hoje em dia só faz, né? Sempre faz, tão natural. E para mim isso é incrível, cara, desse processo de criação, assim, eu gosto demais. Eu viria muito mais. Mas eu tenho uma última pergunta para fazer, que é o seguinte, né? Onde você ainda quer chegar com as tuas artes ali? Onde eu quero chegar? É uma pergunta difícil de se responder. Não sei, eu quero sair do lugar onde eu estou, mas não sei onde é que eu quero chegar exatamente, não. Eu acho que o que falta muitas vezes ao quadrinista é um certo... A arte dos quadrinhos, né, é uma arte muito pouco respeitada, não é? Quer dizer, isso tem mudado de um tempo para cá. Eu tenho percebido que isso, a nona arte, como se chama, né, as pessoas estão dando mais atenção. Mas acho que ainda falta, assim, acho que ainda falta para o profissional, o cartunista, o chargista, enfim, ter uma resposta não só do público, mas de quem pode, de fato, pagar, né, pelo trabalho dos desenhistas, né? Então, tanto que você vê muita gente fazendo por conta própria, né? Quer dizer, correndo atrás por conta própria, porque muitas vezes não tem espaço. E muita gente muito boa também.
Então, eu acho que falta um pouco isso, apesar de ter um número muito grande de editoras, assim, hoje em dia, que se preocupam em publicar quadrinhos, né? Isso mudou de uma década para cá, mudou bastante, assim, mas eu acho que pode ser porque talvez eu seja um velho ranzinza já, com meus 45 anos, e não tenha muita esperança do meu trabalho realmente encontrar um nicho muito maior do que ele já encontrou. Mas eu acho que onde eu quero chegar é continuar fazendo o que eu faço, tendo um respeito merecido pelo que eu faço e podendo pagar as minhas contas direitinho. Para mim está ótimo. Eu acho que é isso que eu quero mesmo. Boa. E é engraçado, né, cara, porque o quadrinho, a tirinha, né, já vem, é muito antigo, né, é uma arte muito antiga, né. No Brasil, vem do Pasquim, né, entre outras ali, que se mantém até hoje em edições de jornais, e agora com certeza no Instagram tem muito, no Twitter tem muito, no Facebook também. Uhum. E ele vai se mantendo, né? Se renova, né? Se renova os autores, se renova o estilo, se renova o que faz, o que fala, e assim, realmente é visto de uma maneira uma maneira meio amadora. Ah lá, aquela pessoa que vive de desenho, ah lá, né? Você trabalha ou só desenha, né? Igual eu, você trabalha ou só dá aula, né? Seria mais ou menos isso aí. E aí, e realmente, cara, é curioso você falando isso aí, porque era algo para ser tão valorizado quanto um músico, quanto um pintor, quanto um escritor, etc., né? Tudo bem, respeitando suas respectivas categorias, não igualando, mas, né, no seu devido respeito, né? Sim. Como escritores ou jornalistas, enfim, atores, etc., né? Realmente é um patamar muito interessante ali. E é uma área que dá para você falar de tudo da maneira que realmente agrada e atrai. Inclusive, por exemplo, né, é interessante você falou de um velho ranzinza, né, tal, mas me surpreende o que, cara, não apenas se contentar, é um grande passo, mas não apenas se contentar em ter a tua tirinha, teu quadrinho, sei lá, ser citado num vestibular ou numa apostila de escola, né? É interessante, acho que é um bom reconhecimento, mas não é só isso, né? A gente realmente tem que dar o devido valor. E, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter falado dos nossos microfones. Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, como que eles fazem? Eles podem ou me procurar pelo Twitter, no Twitter agora é Ultralafa. É o da Mosquinha. É o da Mosquinha. Boa. E no Instagram é @ultralafa03, porque eu já tive contas derrubadas, enfim, já tive vários problemas no Instagram. No Facebook é Daniel Lafayette, que meu nome é Daniel Lafayette, mas eu uso o pseudônimo, não, eu assino Lafa, ou por Ultralafa, @Ultralafa, onde apareceu Ultralafa sou eu, é isso. Boa, legal. Daniel, obrigado mais uma vez. Galera, segue o Daniel lá, segue o trabalho dele, deixa os comentários lá para poder valorizar, né, expandir, alcançar mais pessoas nesse trabalho dele que é maravilhoso. Segue a gente também, né? Não adianta só seguir ele, né? Vem aqui para o nosso canal e toda semana vai ter um bate-papo muito legal e especial para vocês. Cultura Mundi, toda a história importa. Valeu, Daniel, obrigado. Valeu, cara, obrigado.